Muito bem, meus caros. É um prazer estar de volta para mais um encontro e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que me é muito caro. É o tema da educação relacionada à arte, a arte e a criança, e como as crianças se relacionam com a arte. Esse tema é do meu interesse porque é também uma oportunidade de eu me lembrar de excelentes experiências que eu tive numa escolinha que eu fiz o jardim de infância e a classe de alfabetização. Eu já tive a ocasião, a oportunidade de contar que o meu estudo de arte na escola durante o primário foi péssimo. Eram aulas que não serviam para absolutamente nada. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar as atividades que me foram oferecidas durante a classe de alfabetização e o jardim de infância, e que foram atividades pelas quais as crianças todas tinham uma verdadeira admiração, um verdadeiro fascínio. As crianças adoravam aquelas atividades e muitas das crianças se lembram até hoje dessas atividades. Bom, essa escolinha tinha uma característica. Logo no jardim de infância, a criança era apresentada a rudimentos da escrita. A professora escrevia no quadro as letras, então escrevia as consoantes, as vogais, e ensinava que aqueles desenhos, porque para nós ainda eram desenhos, ainda não eram letras, ela ensinava que havia aqueles desenhos que correspondiam a letras, e cada uma daquelas letras tinha um som, e você juntava uma letra com a outra para formar aos poucos as palavras. E a própria criança juntava, a professora ia ligando uma letra com a outra e as crianças iam então falando os sons que davam origem, né, que tinham origem com aquela reunião daquelas letras. E isso era ensinado de uma forma tão intuitiva que as crianças pegavam aquilo ali com uma facilidade muito grande. Eu me lembro a satisfação de estar aprendendo a ler. Eu me lembro isso porque era um modo tão natural, tão prazeroso, que a criança mesmo aprendia a ler quase que por conta própria. Essa era, portanto, uma atividade de compreensão visual do mundo. As pessoas esquecem que a leitura é uma interpretação visual. O nosso olhar é educado para identificar que aquilo ali são letras e que aquelas letras são palavras e que aquilo ali é algo específico. Havia uma outra atividade nessa escolinha complementar à alfabetização. A professora então dava essas aulas de leitura e dava essa outra atividade, que era uma atividade com giz de cera. As crianças pegavam cada uma folha de papel e a professora acendia uma vela e as crianças pegavam ali os bastões de cera, de giz de cera, e podiam usar, cada uma podia usar a cor que desejasse e podia fazer derreter a cera e gotejar da maneira que julgasse que deveria gotejar, que quisesse. Cada criança pegava e fazia o seu gotejamento ao seu modo. Ora, algumas crianças preferiam usar só uma cor, outras crianças preferiam usar várias cores. Algumas crianças faziam gotejamentos explorando o lançamento da cera derretida, que formava então aqueles traços de cera derretida na folha. Outras crianças preferiam apenas fazer as gotinhas. Algumas crianças preferiam fazer várias gotinhas de uma cor e colocar outra cor ao lado e sobrepor uma parte.
Ou seja, as crianças iam tomando contato com a maneira de as outras crianças se relacionarem com o mundo através daqueles gotejamentos. As crianças viam dessa forma que cada uma se comunicava de uma forma, cada uma fazia um gotejamento diferente. E cada criança podia, então, identificar a quem correspondia aquele gotejamento, aquela folhinha. Eu via a folhinha e era capaz de associar. Não, quem fez esse gotejamento aqui foi o fulano. Quem fez esse gotejamento aqui foi aquela menina. Quem fez esse gotejamento aqui foi aquele outro menino. Porque a criança, nessa experiência, adquiria uma compreensão visual do mundo. Ela tinha a oportunidade, então, de desenvolver a compreensão visual. Nas aulas de alfabetização, a criança tinha a oportunidade de identificar uma maneira de interpretação visual do mundo, que via algumas coisas eram letras que se juntavam, formavam palavras, e outras coisas eram simples formas. Aquelas formas, elas não eram como formas com cores feitas com giz de cera, não eram como as palavras, porque as palavras se referiam a objetos. As palavras se referiam a uma casa, se referia ao céu, a uma flor, enfim, a objetos, a coisas que a criança sabia o que era. Ao passo que aqueles gotejamentos não se referiam a palavras, não se referiam a objetos. Os gotejamentos se referiam a ideias. Os gotejamentos se referiam à força com que a criança tinha jogado aquela cera derretida, a escolha das cores, a escolha da disposição dos campos de cor. Algumas crianças acumulavam muitas cores num cantinho, outras. Enfim, cada criança era capaz de identificar o autor dos gotejamentos. E por que essa atividade é importante? Um desenvolvimento dessa atividade para a vida adulta? Porque essa atividade proporcionava à criança o desenvolvimento da interpretação visual. A criança interpretava visualmente. E é isso, precisamente isso, que falta ao mundo atual. As pessoas que estão, por exemplo, nas cidades, se deparam a todo momento com uma poluição visual absurda. Se deparam com lojas que têm cartazes pendurados, com um monte de objetos díspares, cada objeto faz referência a uma ideia diferente, e a pessoa se sente ali mal, porque aqueles objetos, eles não estão, o campo visual não está tendo uma unidade. A chave de interpretação da poluição visual é a unidade visual. O ambiente é poluído visualmente quando não existe uma unidade visual daquele ambiente. Você entra numa sala, numa residência ou num ambiente comercial e existe uma profusão de elementos que cada um se refere a uma ideia diferente, aponta para uma ideia diferente. Então são coisas escritas com vários tipos de letra diferentes. Então tem papel, plástico, metais, ou seja, é uma confusão. E coisas antigas, e é uma parede que está precisando de uma pintura. É uma confusão visual. E a pessoa, no meio daquilo tudo, ela não se sente bem, porque ela não identifica alguma harmonia naquilo ali, ela não se identifica
com o que ela está vendo. Ela considera aquele ambiente um ambiente opressor, um ambiente que a faz se sentir mal, que a repele. Por quê? Porque não há uma unidade visual. Essas atividades, portanto, durante a infância, durante o processo de alfabetização, foram importantíssimas para que os alunos desenvolvessem essa capacidade de leitura visual. A criança adquiria a capacidade de ler o mundo visualmente, mas não era apenas o aspecto visual, a visão que era desenvolvida nessas experiências dessa escolinha. Por quê? Porque chegado a determinado momento do dia, a professora falava para que cada uma das crianças pegasse a sua esteira. Cada criança tinha uma esteirinha de vime, bastante simples. E dizia para que a criança se deitasse no chão, abrisse a esteira e se deitasse ali na esteira. E ela começava a entoar uma canção, uma melodia, mas uma melodia sem palavras. Era uma melodia que se chama, em termo técnico, a boca chiusa, a boca fechada. E ela ia entoando aquela melodia. E era importante que essa melodia não tivesse uma letra, não tivesse palavras, porque a criança ia acabar prestando atenção no que a professora estava falando, cantando, nas ideias do texto. O objetivo era fazer com que a criança prestasse atenção na sua audição. Conforme a professora ia entoando aquela canção, ela apagava a luz da sala e ia fechando as janelas. Então puxava a veneziana, fechava a veneziana externa, e a escolinha funcionava numa casa antiga. E à medida que ela ia fechando as janelas, as venezianas, a sala ia ficando escura, cada vez mais escura, e ela ia abaixando o volume da canção. Até que, quando a sala estivesse totalmente no escuro, ela parava a melodia e você estava ali deitado naquele ambiente completamente escuro, silencioso, e começava a prestar atenção nos sons que vinham desde longe. Você escutava, por exemplo, uma moto passando na esquina da outra rua. Você escutava batidas que logo você identificava como sendo da merendeira preparando o almoço lá na cozinha. Você escutava passos e você identificava pela quantidade de passos que aqueles passos estavam sendo dados no corredor. E pelo tipo de barulho, pela sequência dos passos, você identificava que aqueles passos eram da diretora. Ou seja, a criança nessa situação era oferecida essa possibilidade de interpretar auditivamente o mundo. Havia a interpretação visual, da leitura, do gotejamento, e havia essa experiência da interpretação auditiva. A criança ficava na sala escura, era preciso que a sala ficasse escura para que a criança não prestasse atenção no estímulo visual, porque o estímulo visual é um grande apelo à nossa atenção. Mas ali a criança estava sem nenhum estímulo visual. A criança não tinha prestado atenção na letra de uma música que a professora estava cantando, porque a melodia não tinha palavras. E foram experiências maravilhosas, porque a criança, eu me lembro de imaginar as situações da moto virando na esquina, às vezes ouvia algumas batidas e imaginava que era de uma obra.
Então eu imaginava também a diretora caminhando pelo corredor, imaginava como a merendeira estava preparando a comida, que comida era aquela a partir daquela batida. Então eu pensava, bom, foi batida, parece uma colher de pau, então o almoço deve ser arroz, purê, apenas pela batida. E essas experiências proporcionavam à criança o desenvolvimento da interpretação do mundo e da interpretação dos estímulos que existem no mundo. E são experiências imprescindíveis para, não para a criação da arte. Essas não eram aulas de arte, eram experiências que antecediam a criação de obras ali, de desenhos, de música. Eram experiências que proporcionavam a compreensão das coisas. E os pedagogos sempre observaram que a criança, quando é deixada livre, os pedagogos modernos do século XX observaram que as crianças, quando são deixadas livres, elas criam os seus próprios objetos, criam os seus brinquedos, criam obras de arte, fazem desenhos, fazem gotejamento. E nessas experiências a criança podia gotejar da maneira que bem entendia, fazer o desenho que bem desejasse. Não havia uma professora dizendo desenhe uma casa, desenhe uma flor. Não. A criança se expressava da maneira que bem desejasse, com aquelas gotas de giz de cera derretido. Da mesma maneira, nas experiências auditivas, a criança estava exposta ao que estava acontecendo. Então a criança interpretava à sua maneira o que ela estava ouvindo. Não havia, a professora não estava dizendo isso é o barulho de uma moto, aquilo ali é o barulho da merendeira batendo a panela. Não, a própria criança vivia essa experiência, ela tinha essa experiência por si própria. Foram, portanto, experiências realmente muito agradáveis, muito enriquecedoras, e que é sempre um prazer compartilhar essas experiências, e me chama a atenção que experiências tão maravilhosas como essas não sejam postas em prática nas escolas, e que as pessoas pensem que deve ter uma professora dando ordem aos alunos para desenhar isso, desenhar aquilo. E, enfim, nada disso é necessário. A criança não precisa receber ordens. A criança, ela tem de ter a oportunidade de experienciar por si própria as situações. A professora, ela deve, portanto, oferecer à criança a possibilidade de ter essas experiências. E então, para mim, foram experiências muito prazerosas e que eu tenho sempre o prazer de divulgar e compartilhar, e que são, evidentemente, muito importantes para a compreensão da arte, porque são experiências diretamente relacionadas à interpretação. Então, eu vou voltar a esse tema, porque é um tema que eu gosto muito, e por esse vídeo é só. Até o próximo encontro.